Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro, coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês, coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior. Concentração é uma educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é, qual é o limite da minha capacidade? Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo o restante. Bem, multitarefas. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir. Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar, é um conselho do Exército americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos. Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar, na minha consciência inteiro, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99,9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então, quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkk. Né? Almocei, chove. Né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que têm que barrar o Face. São vocês que têm que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, não, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede. Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguido de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento. As horas para as estratégias de médio e de longo prazo.
Se eu não controlar isso, eu serei um tarefeiro. E vocês sabem melhor do que eu, como administradores e estudantes, que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano. Eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor. E a lâmpada agora é nova, tem um novo padrão, é mais cara. Temos que botar no estoque. Eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas, ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo, culpados, celular, o computador, companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte. É a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz. As pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é muito importante, assim, que eu vou expressar minha opinião. Não sei se é de todo mundo, mas eu vou falar da minha opinião neste momento e, basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando, eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente. Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo. Acabava de falar a Berenice no carro. Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo, não, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail. Ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, gente, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos. Cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo, eu vou chegar a esse assassino mor que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei. Já estou pensando de novo se vale a pena, porque as pessoas vão demandando. Elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais 10 mensagens, já foi tratado do tema. Não é? Respeitem o tempo. Respeitem um tempo, né? Ninguém é eterno. Tirando a Rainha Elizabeth II, gente, ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades. Qual é o caminho? O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Eu gosto de leitura. Isso você diz para o entrevistador. Se a sua diversão principal é o controle remoto, já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito, é fascinante, todo mundo só lê livros maravilhosos, gosta de teatro, bons espetáculos musicais, Sala Cecília Meirelles, é fascinante. Não? E aí você começa a checar essa cultura, ela é rasa. Ela é rasa, quer dizer, eu sou de fato, dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro. Não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família, umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Esse é o início da filosofia socrática. Conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem, e finalmente, um conselho estranho. Se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo. Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão. Não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, premido por tempos, tarefas e objetivos imediatos e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje.
porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente ligar uma música em casa, sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa, mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar? É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? Ele pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedouro, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia. Ócio criativo pode ser estimulado na defesa, por exemplo, do genro de Karl Marx, Paul Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx. O Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo, a sociedade pós-industrial. Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo, porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que, estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito. E isto é muito prático. Suponham, e isto é um exagero em relação ao que eu falei, mas é uma boa suposição, suponham que tudo esteja ao alcance de vocês. Física, material e afetivamente. Suponham que vocês possam estar em 10 anos milionários. Sei que a maioria aqui está, afinal são administradores, a maioria já é milionário, não? Mas suponham que vocês possam estar milionários em 10 anos. Suponham que vocês possam ter um corpo muito melhor em 10 anos. Suponham que vocês possam melhorar em muitas relações familiares. É um exagero do que eu falei, porque eu estava dizendo a todo instante que há limites. Mas suponham isso como exercício e pensem, o que eu tenho que fazer para estar lá, como valor? Suponham que vocês queiram algo mais. A todo instante o mundo nos oferece essas possibilidades. E eu sou obrigado a pensar. No espaço de 2 meses, recebi 3 convites para entrar na política. Isso me levou a uma reflexão. É o que eu quero? É o que eu quero? Meu pai foi político. Ele estava no momento, ele nos disse, eu preciso sair, porque eles estão chegando no meu preço. Em determinado momento ele disse isso na década de 60. Era um outro momento da história do Brasil, muito diferente de hoje. Havia muita corrupção no início da década de 60. Ele disse, eu preciso sair, né? Meu pai era do PL, do Partido Libertador. Então, eu preciso sair disso, né? Tudo isso, eu tenho que responder a essas questões. E eu respondi claramente. O que me deixa feliz é ensinar e escrever. Eu não tenho vocação para a política. Não tenho gosto. E tenho medo de adquirir esse gosto também. Tenho que dizer, tenho medo. Tem coisas que eu acho que podem me seduzir. Então, é melhor evitar. É melhor evitar, não? E isto é uma dessas coisas. Em tudo, ser senhor de si. Em tudo, ser senhor de si não é ser Deus, como diz a autoajuda, que eu possa criar tudo, mas é entender que estratégia é uma decisão pessoal, racional, que decidida vai ter que contrapor a estratégia dos outros e ao aleatório. Citando Sartre, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que aconteceu comigo. Talvez eu tenha outros limites, mas o que eu fiz com o que aconteceu comigo? Eu tenho habilidades e outras limitações. Eu tenho talentos e outros problemas de limites. Como eu trabalho com isso? Volto à imagem da Carlyle. A ideia de que os gregos diziam a ave de Minerva só alça voo ao entardecer. Ou seja, a sabedoria só se revela no fim da vida. É absolutamente verdadeiro. Não existe adolescente sábio. Tem os não loucos, mas não existe adolescente sábio.
Não existe alguém de 12 anos tomado de sabedoria pessoal. É verdade que a ave de Minerva, a coruja, símbolo da sabedoria, só pode voar ao entardecer. Mas para ela voar, ela tem que ter asas treinadas para isso. Eu não devo esperar o entardecer para tomar uma decisão sábia. Quando uma colega de 32 anos me disse que começou a frequentar o geriatra, porque agora os geriatras atendem na casa dos 30, just in case, ela estava tomando uma decisão sábia para chegar lá, e não ir ao geriatra na fase do desmanche. Ou seja, não ir ao geriatra já no período do desmanche. Começar antes a rebobinar aqui, botar um Durepox ali, que é para não ir quando você estiver fundindo o motor. É uma decisão sábia. Nós temos que mudar essa opinião. Eu fui de uma geração que se expunha ao sol 12 horas por dia. O sol, quanto mais melhor. Ia-se para a praia às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, exposto ao sol e usava raíto de sol. Exatamente. Tem mais gente com mais de 18 aqui na plateia, né? Vejam, isso mudou. A gente sabe hoje que o sol não é tão simpático o tempo todo. Isso mudou. Eu vou ter que trabalhar, mas eu já me expus em excesso ao sol. Eu já me expus. São coisas geracionais. Equilíbrio e contradição. O corpo funciona melhor na juventude. Ele é um carro mais potente com um motorista não sábio, que é a cabeça mais jovem. E na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor. É difícil equilibrar isso. É muito difícil. É uma batalha perdida, mas é uma batalha interessante. A essa batalha geralmente chamamos vida. E novamente a imagem que pela terceira vez eu mostro da escultora Carlyle americana é isso. A cada lapidada eu estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte. Tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Uma vez meu secretário comentou isso, que ele adorava as festas de Natal na minha casa. A maneira como eu preparava, começa mais ou menos por agosto a preparação do Natal na minha família. E que vai ser tocado, que vai ser comido. Comecei a dizer, como eu queria que fosse assim lá em casa. E eu perguntei, como você acha que acontece na minha casa? A gente abre a canastra da Emília e surge. Acontece na minha casa porque a partir de agosto nós começamos a pensar nisso. E tornamos o Natal, quando pudemos, muito inesquecível para todo mundo. Mas porque a gente dedica tempo e atividade. A leitura mágica vai sendo, nossa, que legal. Como é legal na sua casa que ocorra isso. Essa é a leitura fantasiosa. Tudo. Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato. Aquilo que é absolutamente fruto de esforço.